Hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre os aços mais utilizados na construção civil. Então não perca e assista esse vídeo até o final. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e hoje nós vamos falar sobre aços na construção civil. Eu vou contar tudo o que você precisa saber e quais são os aços mais utilizados dentro da construção civil. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que é novo aqui no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando postarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal. Eu aproveito e peço para você também nos seguir nas nossas outras redes sociais e eu vou deixar passando aqui em cima o nosso Instagram e na descrição do vídeo também vai ter o link do nosso Instagram. Então nos siga lá no Instagram, pois lá nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil. Então nos acompanhe e não perca os conteúdos que postamos para vocês, pois eles vão agregar muito conhecimento na sua carreira. No vídeo de hoje eu vou te dar um panorama geral e técnico sobre tudo o que você precisa saber sobre aços dentro da construção civil, para que você entenda a parte técnica e todos os tipos de aço utilizados dentro da construção civil. Então nós vamos falar sobre um conteúdo que dificilmente você viu na faculdade e um conteúdo que tem pouco material na internet. Então fica comigo até o final desse vídeo, pois esse conteúdo vai trazer muito conhecimento técnico e um conhecimento prático também para te ajudar no dia a dia e com certeza vai fazer uma grande diferença na sua carreira. O aço é um dos materiais que contribuíram significativamente para a evolução tecnológica da humanidade, propiciando tanto a modernização das cidades como o próprio crescimento econômico. E hoje o Brasil está entre os 10 maiores produtores de aço no mundo, sendo na construção civil uma das principais matérias-primas utilizadas. Então o aço ele tem uma importância muito grande no mundo e o Brasil ele é o 10º maior produtor de aço no mundo. E aqui nós utilizamos muito aço, em especial na engenharia civil, pois o aço é um item extremamente importante. E assim nós vamos falar sobre os aços utilizados como armadura em pilares, vigas, aços utilizados em pontes, viadutos, fundações. Então nós vamos falar desde o vergalhão, que é mais conhecido e com certeza você já viu sendo executado em pilares, vigas, mas vamos falar também sobre perfis de aço utilizados em estruturas metálicas, pois também é muito empregado aqui no Brasil e no mundo. E aqui eu quero deixar uma nota: os aços utilizados para o concreto armado, eles devem atender à NBR 7480 de 2007. Já para estruturas metálicas como pontes, viadutos e fundações, como muitas vezes é utilizado como estaca, são indicados aços de alta resistência e baixa liga. Mas esses nós vamos falar mais à frente no nosso vídeo, pois eu vou explicar detalhadamente sobre ele também. O aço é um produto siderúrgico obtido por via líquida através da fusão do ferro como componente básico e acrescentado o carbono com um teor de até 2%, resultando assim em uma liga de ferro-carbono. São encontrados nesta liga também níquel, manganês, cromo, fósforo, enxofre, dentre outros elementos e resíduos resultantes da fabricação. E agora nós vamos falar um pouco sobre a característica dos aços. Existe uma grande e diversificada variedade de tipos de aço que se diferenciam pela forma, tamanho e uniformidade dos grãos. E também uma característica que vale muito a atenção é em relação à composição química, pois no vídeo de hoje nós vamos falar bastante a respeito da composição química dos aços. E esse conteúdo, pessoal, esse conteúdo técnico é exatamente para que vocês entendam os tipos de aço, como que é classificado os aços na construção civil, para que você entenda as diferenças e mais à frente nós vamos falar quais são os mais utilizados e por que são mais utilizados, onde são mais utilizados e onde cada um é colocado e mais utilizado dentro da construção civil. E essa característica em relação à composição química
é exatamente porque esse é um item que pode ser modificado em função do interesse, em função da aplicabilidade daquele material. Então você mexe com a composição química desse aço e atribui a ele características específicas que o tornam mais indicado para determinada situação. Então, através da adição de alguns elementos químicos, você pode mudar as propriedades do aço, como resistência mecânica, soldabilidade, ductilidade, resistência à corrosão, dentre outras características. De maneira geral, os aços têm uma excelente resistência mecânica e uma resistência à compressão, à tração, à flexão, e como é um material homogêneo, ele pode ser forjado, laminado, estampado, estriado e pode ainda ter as suas propriedades modificadas por tratamentos químicos e térmicos. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre as 4 propriedades do aço, para que você entenda que todo aço tem essas propriedades e são elas que definem o tipo de aço que estamos falando. Então, os aços eles têm 4 propriedades e nós vamos falar cada uma delas e eu vou te explicar cada uma delas. A primeira é a ductilidade. Ductilidade é a capacidade do material se deformar plasticamente sem se romper, e ela é definida pela extensão do patamar de escoamento. Nas estruturas metálicas, essa capacidade é muito importante pelo fato de permitir a redistribuição de tensões locais elevadas. Desse modo, as peças de aço sofrem grandes deformações antes de se romper, constituindo assim um aviso da presença de tais tensões. E além disso, a ductilidade é uma propriedade que torna o aço resistente a choques brutos. Então, pessoal, essa é a primeira das propriedades do aço. E agora nós vamos à segunda propriedade do aço, que é a tenacidade. Tenacidade é a capacidade do material absorver energia quando submetido a uma carga de impacto. Tenacidade é a energia total, tanto elástica quanto plástica, absorvidas pelo material por unidade de volume até a sua ruptura, representando a área total do diagrama de tensão de formação. Logo, um material dúctil com a mesma resistência de um material frágil possui assim uma maior tenacidade, já que ele requer uma maior quantidade de energia para que seja rompido. E assim nós temos a segunda propriedade do aço, e agora nós vamos falar sobre a terceira propriedade do aço, que é a elasticidade. Elasticidade é a capacidade do material voltar à sua forma original após sucessivos ciclos de carregamentos e descarregamentos, pois o aço ele sofre tensões como tração, compressão, flexão. Assim, ele pode ter deformações elásticas e plásticas devido à natureza cristalina dos metais, através de planos de escorregamento ou de menor resistência no interior do reticulado. E aqui uma nota: os aços estruturais, eles possuem um módulo de elasticidade na ordem de 205 1000 MPa a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então essa é a terceira propriedade do aço. E agora nós vamos falar a quarta e última propriedade do aço, que é a plasticidade. Plasticidade é a deformação definitiva provocada pelo efeito de tensões iguais ou superiores ao limite de escoamento. Deve-se impedir que a tensão correspondente ao limite de escoamento seja atingida nas seções transversais como forma de limitar a sua deformação. E assim nós falamos sobre as 4 propriedades do aço, e é importante que você entenda cada uma dessas propriedades, pois são elas que classificam o tipo de aço que está sendo analisado. E aí uma coisa importante também de se falar sobre o aço é a questão da corrosão, a questão da ferrugem, pois um fator importante a ser observado no emprego do aço
é a corrosão. A corrosão é uma alteração físico-química sofrida devido à sua reação com o meio. Essas alterações transformam o aço em compostos químicos semelhantes ao minério de ferro, fazendo com que o material perca características importantes como resistência mecânica, elasticidade, ductilidade, dentre outras, além também da redução da seção resistente. Então, nos metais, a corrosão se dá por corrosão química ou eletrolítica, sendo a eletrolítica a mais frequente. Outro aspecto a ser considerado também é a fadiga do aço. A fadiga ela é influenciada principalmente pela amplitude de variações de tensões, pela frequência de aplicação das cargas e os ciclos de carregamento pela concentração de tensões na seção. A ruptura por fadiga ocorre sem deformações, não indicando assim a iminência do colapso. Então deve ficar muito atento à ruptura por fadiga do aço. Mas esse é um assunto específico e caso você queira saber mais detalhes a respeito, vamos precisar entrar num conteúdo ainda mais técnico, então deixa aqui embaixo nos comentários que caso você queira saber mais a respeito de ruptura por fadiga, eu trago um vídeo específico aqui no canal explicando melhor, detalhando ainda mais esse conteúdo para vocês. Então, caso vocês achem interessante, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo específico sobre esse tema. E agora nós vamos falar sobre a classificação dos aços. E basicamente são 3 classificações devido ao teor de carbono, e vamos falar sobre cada uma delas. Então, primeiro nós temos o aço com baixo teor de carbono, quando ele tem uma taxa menor do que 0,3% e eles possuem grande ductilidade, ou seja, são ótimos para trabalhos mecânicos e de soldagem, como a construção de pontes, navios, caldeiras e peças de grandes dimensões no geral. Mas eles têm uma característica: eles são aços que não admitem têmpera. E aí nós temos a segunda classificação dos aços, que são os aços de médio carbono, onde a porcentagem de carbono nesse aço ela varia entre 0,3% e 0,7%. Esses aços eles são utilizados em engrenagens, bielas, cilindros e peças para motores. Eles são aços que, temperados e revestidos, atingem boa tenacidade e resistência. E aí nós temos também a terceira classificação de aço, que são os aços com alto teor de carbono, quando a porcentagem de carbono nesse aço é superior a 0,7%. E esses são aços de elevada dureza e resistência após a têmpera, e são comumente utilizados em molas, componentes agrícolas sujeitos ao desgaste, ferramentas, pinos, dentre outros acessórios de equipamentos. E agora que nós já falamos sobre toda essa parte técnica do aço, nós vamos falar sobre os aços mais utilizados dentro da construção civil, pois agora você já tem conhecimento para saber diferenciar cada um deles e assim saber classificar cada um. Então vamos lá. Como vocês podem ver nessa tabela, ela indica os aços mais utilizados para concreto armado, e eles são comumente chamados de barras, pois eles são vendidos em barras geralmente de 12 metros. Então vocês podem ver que nós temos aço CA50, CA60 e CA25. E você possivelmente já viu em algum lugar esse tipo de classificação de aço, pois são os aços mais utilizados em pilares, vigas, na construção civil de modo geral. E nós vamos falar sobre cada um deles. Começando pelo aço CA25, que é um aço pouco utilizado, ele tem a superfície obrigatoriamente lisa e é fabricado através de laminação a quente. Já o aço CA50, ele é o mais utilizado dentro da construção civil e ele tem a sua superfície com nervuras e ele é fabricado através do processo de laminação a quente. Este aço ele apresenta alta capacidade de soldabilidade
durabilidade, com um ótimo dobramento e uma alta resistência. E temos também o aço CA60, que ele é utilizado em meia escala. Ele tem a sua superfície nervurada e é fabricado através do processo de trefilação. E nós vamos falar um pouco melhor sobre cada um deles, e eu vou deixar passando algumas tabelas também para que vocês possam acompanhar as características de cada um desses aços. Começando pelo aço CA50. Esse é o aço mais utilizado em obras. Ele tem a superfície obrigatoriamente com nervuras transversais e são rugosas. Ele, como eu já falei, é obtido por laminação a quente, e o 50 do nome dele é referente à resistência característica de tensão de escoamento desse tipo de aço, que é de 50 kg força por milímetro quadrado ou 50 MPa. E aqui vale uma observação: os aços CA50 eles devem atender a norma NBR 7480. E aí, como vocês podem ver na tabela, nós temos o diâmetro nominal desse aço. Então você vai ver as diferentes espessuras desse aço, a massa nominal, que é o peso desse aço por metro de barra, e demais características técnicas desse tipo de aço. E aí vamos falar sobre o aço CA60. O aço CA60 ele é usado juntamente com o aço CA50 e ele é utilizado geralmente como estribos. Então os fios acima de 10 milímetros, obrigatoriamente, eles devem ter entalhes ou nervuras. O aço CA60, como eu já falei, ele é obtido através da trefilação, e o 60 também, assim como o aço CA50, é a resistência característica da tensão de escoamento, que nesse caso vai ser 60 kg força por milímetro quadrado ou 600 MPa. Aí também uma nota sobre o aço CA60, pois ele também deve atender a NBR 7480. E aí vocês estão vendo agora a tabela de aço CA60, onde você tem o diâmetro nominal das espessuras desse tipo de barra e também a massa nominal, que é o peso desse aço por metro de barra. E aí temos também o aço CA25, e esse ele é pouco utilizado dentro da construção civil. E uma característica principal desse tipo de aço é que a sua superfície obrigatoriamente deve ser lisa, então ele não tem nervuras nem nenhum entalhe em suas barras. Ele tem obrigatoriamente a sua superfície lisa. E o 25, assim como os outros dois tipos de aço, é referente à sua resistência característica de tensão de escoamento, que nesse caso é de 25 kg força por milímetro quadrado ou 25 MPa. E esse também é um tipo de aço que deve atender a norma NBR 7480. Então eu vou deixar passando também a tabela de aço CA25, onde vocês vão ver os diâmetros nominais dessas barras de CA25, bem como a massa nominal, que é o quilo por metro de barra desse aço CA25. E além disso, pessoal, além do aço CA50, aço CA60 e o aço CA25, nós temos também muito utilizado dentro da construção civil o arame. Então, nas armações dos seus empreendimentos, a união dessas barras de aço CA50, aço CA60 são feitas através de arame. Então o seu profissional, o seu armador, ele vai utilizar o arame para unir essas barras de aço CA50 e aço CA60. E nós vamos falar também sobre esse tipo de aço, que são os arames. Em especial o BWG18, que é o arame mais utilizado dentro da construção civil. Mas eu vou deixar passando aqui também uma tabela com os demais tipos de arame que tem dentro da construção civil. Então, como vocês podem ver, tem a classificação BWG e a numeração. Nesse caso a gente falou do BWG18, que é o mais comum, mas nós temos outros tipos de arame BWG e cada um tem um diâmetro nominal diferente e uma massa nominal diferente.
que é o peso por metro desse fio de arame. E agora nós vamos falar sobre os aços mais utilizados em estruturas metálicas. Então no começo do vídeo eu falei que iríamos falar um pouco mais à frente e agora chegou a vez deles, que são os aços para estruturas feitas em aço, aços para fundação, para estacas em aço e demais tipos de aço que são utilizados como estrutura na construção civil, seja para tesoura de telhados, dentre uma infinidade de usos que tem dentro da construção civil. Os aços comumente utilizados para esses tipos de estruturas, como estruturas metálicas, pontes, viadutos, fundações, são os aços de alta resistência e baixa liga, como dito lá no início do vídeo. Esse tipo de material, pessoal, conforme o CBCA, que é o Centro Brasileiro da Construção em Aço, eles apresentam elevada resistência à corrosão atmosférica e eles são enquadrados em diversas normas, tanto brasileiras como americanas e de outros países. Mas as mais comuns são normas brasileiras e americanas, sendo elas a NBR 5008, 5920, 5921 e 7007. E tem também as normas americanas ASTM A242, A588 e A709. Que especificam os limites de composições químicas e propriedades mecânicas desses aços. Então, esses aços eles têm sido utilizados no mundo inteiro, seja na construção de pontes, viadutos, silos, torres de transmissão, dentre uma infinidade de usos dentro da engenharia civil. E aqui uma nota: grande parte dos aços carbonos estruturais tem mais de 98% de ferro e de 0,2 a 1% de carbono. E tem também 1% de manganês em seu peso. E vale mencionar que o carbono ele é o responsável pela dureza e resistência do aço, mas em contrapartida, a adição do carbono afeta a ductilidade e a soldabilidade desse aço. Dessa forma, são adicionados outros elementos na composição da liga desse aço, de modo a melhorar as propriedades desse aço. Assim, é possível ter o máximo de propriedades de uma liga, contendo o menor carbono possível. De alguma forma, a ductilidade ela é afetada para que se consiga um aumento na resistência mecânica e essa tolerância exibe uma quantidade adicional de ductilidade. E vale aqui mencionar, pessoal, que dentre os aços mais utilizados para estruturas em aço, nós temos o conhecido ASTM A36, que é considerado um aço carbono de média resistência mecânica e depende do teor de carbono para desenvolver a sua resistência mecânica. Então, as características desse material estão sendo mostradas agora nessa tabela que vocês podem ver, e além do ASTM A36, nós temos outros tipos de aço, como o ASTM A242, ASTM A572 e o ASTM A588. Então, como vocês podem ver aí na tabela, cada um tem a sua especificação de limite de tensão de escoamento e tem o seu limite de resistência à tração. Então vocês podem ver uma infinidade de perfis dentro da construção civil sendo feito desse tipo de aço, e eles são os mais comuns dentro da construção civil. Agora, pessoal, eu quero que você me conte: você já sabia as características do aço? Você já sabia quais eram os mais utilizados? Deixa aqui embaixo nos comentários se o conteúdo desse vídeo foi útil para você, se você já conhecia, já tinha ouvido falar ou se foi novidade. Eu peço que deixe aqui embaixo também se vocês querem que eu traga mais conteúdos técnicos como esse, ou se vocês preferem conteúdos práticos, pois assim eu consigo trazer conteúdos cada vez melhores e que atenda cada vez mais às suas necessidades.
Então deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo e se você já conhecia tudo que falamos aqui, tanto de aspectos técnicos como dos aços mais utilizados na construção civil. Eu peço novamente para você que é novo aqui no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica sempre que postarmos conteúdo novo. Lembrando que nós temos um vídeo novo aqui no canal toda semana. Então deixe seu joinha nesse vídeo, assim você me ajuda muito a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante para sua carreira e que está agregando cada vez mais conteúdo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.